Ela era invisível para ele. Até o momento em que sussurrou 3 palavras que pararam o tempo e mudaram para sempre a vida de um homem que achava que ninguém no mundo poderia surpreendê-lo. O contrato estava aberto sobre a mesa. 23 páginas impressas em papel timbrado, organizadas com a precisão de quem planejou cada detalhe por muito tempo. A caneta dourada repousava ao lado, esperando. E Eduardo Carvalho, o homem que havia construído um dos maiores grupos de investimento privado do país, começando com menos do que nada, inclinou o corpo levemente para frente. A assinatura estava a menos de 1 centímetro de existir. Foi exatamente nesse instante que ela chegou. Não fez barulho, não tropeçou, não chamou atenção. Isabela Fontes se aproximou da mesa como faz todo profissional de salão experiente, com leveza, com timing, com a consciência invisível de que sua presença ali era para servir, nunca para ser notada. Ela veio trazer a 2ª garrafa de água que havia sido solicitada minutos antes. Simples assim, rotineiro assim. E então seus olhos pousaram sobre o documento aberto diante de Eduardo, e o mundo dentro dela parou. Ela reconheceu aquele contrato. Não o documento em si, não as páginas, mas a arquitetura daquilo, a estrutura, o formato específico das cláusulas no rodapé da página 12, que ela enxergou num relance de segundo porque seu corpo inteiro se lembrou, como se lembra de uma dor antiga que nunca foi completamente embora. Isabela sabia exatamente o que estava escrito ali. Sabia porque anos atrás, num escritório diferente, numa vida completamente diferente, ela havia segurado um documento quase idêntico nas mãos. E tudo o que veio depois destruiu cada coisa que ela amava. O restaurante Soleil não era o tipo de lugar onde decisões pequenas aconteciam. Situado no último andar de um edifício de vidro e aço, no coração financeiro da cidade, com vista para as luzes que piscavam lá embaixo como um mapa de ambições, o Soleil era o território neutro dos poderosos. Ali os contratos eram assinados entre o 2º e o 3º prato. Ali os acordos que moviam fortunas nasciam ao som discreto de talheres de prata. E ali, naquela noite, Marcos Del Vecchio havia organizado um jantar para o qual havia se preparado por muito mais tempo do que Eduardo imaginava. Marcos estava sentado do outro lado da mesa, o corpo relaxado, o sorriso no lugar certo, o copo de vinho branco girado com elegância entre os dedos. Havia algo quase teatral naquela postura. A naturalidade de quem ensaiou tanto que já não precisa mais ensaiar. Ele era o tipo de homem que sabia exatamente quanto espaço ocupar numa sala para parecer confiável. Eduardo havia aprendido isso ao longo de anos de convivência. O problema era que havia confundido aquela habilidade com honestidade. Eduardo, esse acordo vai colocar o Grupo Carvalho num patamar que nem nós dois conseguíamos imaginar quando começamos, disse Marcos, inclinando levemente o copo na direção do sócio, como um brinde já antecipado. A Ventura Capital tem os ativos que nos faltam. E nós temos o que eles precisam. É simples assim. Eduardo olhou para o documento. Havia lido as primeiras 12 páginas horas antes, no escritório, com Silvio ao lado anotando os pontos principais. A fusão parecia sólida. Os números batiam. Os advogados do grupo haviam dado o sinal verde, pelo menos para a estrutura geral do acordo. Faltava apenas a assinatura do termo de intenção, aquele primeiro gesto formal que daria início ao processo de integração. Uma formalidade, disseram. Mas a caneta não desceu. Algo havia prendido a mão de Eduardo. Não foi um pensamento. Foi um instinto. Aquele senso antigo, construído ao longo de décadas de decisões certas e erradas, que às vezes grita sem ter palavras. Ele olhou para Marcos. Marcos sorriu. E Eduardo ficou com a caneta suspensa no ar, sem entender direito por quê. Foi nesse silêncio de fração de segundo que Isabela fez a escolha que mudaria tudo. Ela poderia ter colocado a garrafa de água na mesa e ido embora. Deveria ter feito exatamente isso. Era o seu trabalho. Era o que a mantinha empregada, o que pagava o aluguel do pequeno apartamento onde vivia com a filha, o que garantia que Beatriz pudesse continuar na escola no semestre seguinte. Isabela sabia melhor do que ninguém o preço de se envolver no que não é seu. Havia pagado esse preço uma vez. Havia pago com juros, com o corpo, com anos da sua vida. E mesmo assim, ela se inclinou, com a naturalidade de quem está apenas posicionando a garrafa do lado correto da mesa,
e chegou os lábios a poucos centímetros do ouvido de Eduardo Carvalho. A voz saiu baixa, quase imperceptível. Apenas ele poderia ouvir. Não assine esse contrato. Eduardo Carvalho congelou. A caneta parou. O corpo parou. A respiração parou. 3 palavras ditas por uma garçonete que ele nunca havia visto antes na vida produziram nele o mesmo efeito que um freio de emergência num carro em alta velocidade. Não foi o tom, não foi o volume, foi a certeza. Aquelas palavras não soaram como um conselho ou como uma advertência. Soaram como um fato, como alguém que sabe, não que suspeita, que sabe. Marcos não havia ouvido. Estava olhando para o próprio telefone, verificando uma mensagem, e quando ergueu os olhos, viu Eduardo imóvel, com a caneta ainda suspensa, com uma expressão que não conseguiu decifrar imediatamente. Tudo bem? Marcos franziu levemente a testa. Eduardo não respondeu de imediato. Seus olhos foram até Isabela, que já havia se endireitado, já havia colocado a garrafa de água no lugar correto. Já estava com o rosto neutro, profissional, como se nada houvesse acontecido, como se ela não tivesse dito absolutamente nada. Mas havia algo nos olhos dela, uma intensidade quieta, sólida, que não combinava com a frieza que ela tentava exibir. Era o olhar de quem carrega uma verdade pesada demais para ficar parada. Do outro lado do salão, Renata Quadros havia visto tudo. Não havia ouvido, mas havia visto. Com os anos que tinha naquele trabalho, Renata havia desenvolvido uma sensibilidade quase sobrenatural para os silêncios que importavam. E o que ela havia acabado de presenciar, aquela inclinação mínima, aquele momento suspenso, aquela caneta que não desceu, era o tipo de coisa que não se esquece. Ela observou Isabela se afastar da mesa com passos regulares e sentiu o estômago apertar. Conhecia bem aquela funcionária. Sabia da vida que ela havia deixado para trás para estar ali. E sabia, com aquela certeza silenciosa das pessoas que prestam atenção, que Isabela havia acabado de fazer algo muito maior do que servir água. Silvio, sentado numa mesa lateral com o notebook aberto, esperando ser chamado, também havia notado a pausa de Eduardo. Ergueu os olhos da tela. Viu a expressão do patrão. Viu Marcos aguardando com o sorriso ainda no lugar. Viu a caneta que não havia descido. E ficou quieto, como sempre ficava. Mas desta vez, com o coração disparado sem entender bem o motivo. Eduardo. A voz de Marcos ficou um tom mais firme. Não era impaciência ainda. Era o prenúncio dela. O jantar foi ótimo. Os números estão na mesa. Os advogados já liberaram. O que está acontecendo? Eduardo baixou a caneta lentamente. Não a colocou sobre o contrato. Colocou ao lado, paralela ao documento, com um cuidado que parecia deliberado demais para ser casual. Preciso reler uma coisa, disse ele. Você já leu, respondeu Marcos, e pela primeira vez naquela noite, algo no sorriso dele ficou 1 milímetro fora do lugar. Apenas 1 milímetro. Mas Eduardo, que havia passado décadas aprendendo a ler o que as pessoas escondem por trás do que mostram, percebeu. Vou reler assim mesmo. Marcos recostou na cadeira, bebeu um gole de vinho, cruzou as mãos sobre a mesa com uma paciência que tinha o formato exato de quem está fingindo tê-la. Claro, fique à vontade. Eduardo abriu o contrato na página 12. Ele não sabia exatamente o que estava procurando. Não havia tido tempo de processar o que a garçonete havia dito. Não havia tido tempo nem de decidir se devia levar aquilo a sério. Mas havia algo nele que não conseguia ignorar aquela voz. Aquela certeza. Começou a ler as cláusulas do rodapé com uma atenção diferente, mais lenta, mais funda. E quanto mais lia, mais uma sensação estranha se instalava no centro do peito. Aquela sensação que antecede a descoberta de algo que vai mudar tudo antes que a mente racional seja capaz de nomear o quê. Eduardo ergueu os olhos. Procurou Isabela no salão. Ela estava a alguns metros de distância de costas, organizando uma mesa vizinha. Ele não precisou levantar a voz. Com licença. Ela se virou. Os olhos de Isabela encontraram os dele com uma calma que não parecia indiferença. Parecia preparo. Pode vir aqui um momento? Renata, do outro lado do salão, prendeu a respiração. Marcos Del Vecchio descruzou as mãos sobre a mesa. Isabela caminhou até lá.
Parou ao lado de Eduardo com a postura correta, profissional, as mãos unidas à frente. Não havia medo visível no rosto dela. Havia algo mais difícil de sustentar do que o medo. Havia convicção. O que você quis dizer? Eduardo perguntou, a voz baixa, direta, sem cerimônia. Não era uma pergunta agressiva. Era a pergunta de um homem que está genuinamente precisando de uma resposta. Marcos se inclinou para a frente. Eduardo, do que você está falando? Quem é essa mulher? Eduardo não olhou para Marcos. Manteve os olhos em Isabela. E ela respondeu, não em voz alta, não para a mesa inteira, apenas para ele, com a precisão de quem escolheu cuidadosamente cada palavra que estava prestes a dizer. A cláusula de controle na página 12 transfere a maioria decisória do Grupo Carvalho para uma empresa terceira em caso de acionamento do parágrafo de contingência. O nome dessa empresa não aparece no contrato. Mas eu sei qual é esse nome, Sr. Carvalho. E quando o senhor souber também, vai entender por que não pode assinar isso. O silêncio que tomou aquela mesa durou talvez 5 segundos. 5 segundos em que Marcos Del Vecchio, pela primeira vez em toda aquela noite, perdeu o controle do próprio rosto. 5 segundos em que Eduardo Carvalho olhou para o homem que considerava sócio, amigo e irmão de batalha por mais de uma década e viu, naquele rosto que conhecia melhor do que o próprio, algo que nunca havia visto antes. Viu o instante em que a máscara racha, não cai, apenas racha. Uma linha fina, quase imperceptível, mas que para quem está olhando nos olhos certos, é tão clara quanto uma confissão. Como você sabe disso? A voz de Marcos saiu diferente, mais baixa, mais dura. O charme havia saído dela como água que escorre. Isabela não respondeu a Marcos. Manteve os olhos em Eduardo. E então, com a serenidade de quem sabe que o passo seguinte vai custar caro, mas dá o passo assim mesmo, ela disse o nome. O nome da empresa. O nome que não estava em nenhuma linha daquele contrato. O nome que Marcos havia passado meses enterrando em camadas de documentos paralelos para que ninguém jamais conseguisse chegar até ele sem ter o mapa certo. Eduardo Carvalho ficou imóvel, porque ele conhecia aquele nome. Havia assinado documentos com aquele nome anos atrás, documentos que pensava serem parte de uma operação encerrada, liquidada, sepultada no passado. O nome de uma empresa que, se aparecesse ligada ao Grupo Carvalho agora, não apenas destruiria a fusão, destruiria tudo. A caneta dourada continuou ao lado do contrato, intocada, e Isabela Fontes, a garçonete que Eduardo Carvalho jamais havia notado, ficou parada diante dele com o peso de um segredo que havia carregado por anos. Um segredo que ela não deveria ter. Um segredo que só fazia sentido se a história dela fosse muito maior e muito mais dolorosa do que qualquer pessoa naquela sala poderia imaginar. Mas isso, Eduardo ainda não sabia. Ainda. Eduardo Carvalho não era homem de hesitar. Em mais de 20 anos construindo o Grupo Carvalho, havia tomado decisões que moveram fortunas, encerrado parcerias que outros chamariam de intocáveis e enfrentado crises que teriam dobrado qualquer pessoa comum. Ele havia aprendido, da forma mais difícil possível, que no mundo dos negócios a hesitação tem um preço que ninguém consegue pagar 2 vezes. Mas naquela noite, diante de uma mulher que servia água num restaurante de luxo e que havia acabado de pronunciar um nome que não deveria existir na memória de ninguém, Eduardo Carvalho estava completamente parado. Não era paralisia, era processamento. A mente dele trabalhando em velocidade máxima por trás de um rosto que ele havia treinado para não revelar absolutamente nada. Marcos Del Vecchio se levantou da cadeira. O movimento foi rápido demais para ser natural. Rápido demais para ser a reação de um homem que não tinha nada a esconder. Ele se endireitou, abotoou o paletó com um gesto mecânico e, quando falou, a voz tinha recuperado parte do verniz de sempre, mas apenas parte. Eduardo, eu não sei de onde essa mulher tirou esse nome, mas isso é claramente uma tentativa de sabotar um acordo que levamos meses construindo. Não podemos permitir que qualquer pessoa que apareça aqui com uma história conveniente nos faça perder tempo e dinheiro. Eduardo não respondeu. Continuou olhando para Isabela. Ela não recuou, não desviou o olhar. Havia algo na forma como ela ficou parada ali que Eduardo conhecia de outro lugar, de outra vida. Era a postura de quem já foi destruído uma vez e descobriu, no processo, que sobreviveu.
É um tipo de coragem diferente da coragem de quem nunca perdeu nada. É mais silenciosa, mais firme, mais assustadora. Como você sabe o nome dessa empresa? Eduardo perguntou de novo, desta vez mais devagar, como se cada palavra fosse uma pedra colocada com cuidado sobre o chão instável daquela conversa. Isabela respirou fundo. E então fez algo que nenhum dos dois homens esperava. Ela puxou a cadeira vazia que estava do lado da mesa, aquela que havia sido usada durante o jantar por um dos assessores de Marcos que saíra mais cedo, e olhou para Eduardo com uma calma absolutamente desconcertante. O senhor tem alguns minutos? Marcos deu um passo à frente. Ela não pode sentar aqui. Isso é completamente fora de lugar. Marcos. A voz de Eduardo saiu baixa, mas havia algo nela que encerrou qualquer possibilidade de continuidade. Era o mesmo tom que ele usava nas reuniões de conselho quando alguém começava a falar mais do que precisava. Uma única palavra. Um único tom. E o silêncio que vinha depois não era educado, era necessário. Marcos fechou a boca. Eduardo fez um gesto sutil com a cabeça, indicando a cadeira. Isabela sentou. Do outro lado do salão, Renata Quadros observava a cena com o coração na garganta. Havia trabalho sendo feito nas outras mesas, garçons circulando, a música suave do ambiente preenchendo o ar como se nada de extraordinário estivesse acontecendo naquele canto. Mas Renata sabia. Podia sentir o peso daquilo daqui. Sabia quem era Isabela antes de ser garçonete. Sabia, porque Isabela havia contado numa única noite, depois do expediente, quando as duas ficaram fechando o salão e o silêncio ficou pesado demais para ser ignorado. Apenas uma vez. Apenas aquela noite. E Renata havia guardado aquilo com o cuidado de quem sabe que algumas histórias não pertencem a quem as ouve. Isabela começou a falar. Não com pressa. Não com drama. Com a precisão cirúrgica de alguém que havia ensaiado aquele momento na cabeça durante anos, sem nunca saber se ele um dia chegaria de verdade. Alguns anos atrás, ela havia trabalhado numa empresa chamada Estrutura Holding, um escritório de conformidade corporativa especializado em auditar contratos de fusão e aquisição para grandes grupos privados. Ela era especialista sênior, com anos de experiência, e havia chegado àquela posição através de um caminho que não tinha atalhos. Cada certificação conquistada à noite, cada promoção precedida por anos de entrega silenciosa. Ela era o tipo de profissional que os escritórios adoram ter, mas raramente sabem valorizar. Até o dia em que ela encontrou o que não deveria encontrar. Durante uma auditoria de rotina, Isabela identificou uma estrutura societária irregular, enterrada em 3 camadas de documentos paralelos. Uma empresa fantasma, registrada em nome de terceiros, que aparecia como beneficiária em contratos de alto valor de forma sistemática. O padrão era sofisticado, era o tipo de coisa que um auditor comum nunca encontraria. Mas Isabela não era uma auditora comum. Ela levou o achado ao diretor do escritório. O diretor ouviu, agradeceu e pediu que ela não comentasse com ninguém enquanto a situação fosse devidamente avaliada. Isabela esperou. Semanas depois, foi chamada numa reunião. Não com o diretor, com um advogado externo que ela nunca havia visto, acompanhado de 2 pessoas que não se apresentaram. A reunião durou menos de 20 minutos. Ao final, ela foi informada de que havia um problema grave de conduta registrado contra ela, que documentos apontavam irregularidades no seu próprio trabalho e que, para evitar desdobramentos legais, seria melhor que ela assinasse um termo de rescisão voluntária e mantivesse confidencialidade absoluta sobre qualquer material que houvesse manuseado. Eduardo ouviu tudo isso sem piscar. Isabela continuou. A voz firme, mas havia um ponto, apenas um, onde ela precisou parar por 1 segundo. Não foi quando falou da demissão. Não foi quando falou dos meses que se seguiram tentando encontrar outro emprego e descobrindo que o mercado havia sido cuidadosamente fechado para ela, que seu nome circulava em conversas que ela nunca ouvia, mas cujos efeitos sentia em cada porta que não abria. Foi quando mencionou a filha. Beatriz tinha poucos anos quando tudo aconteceu. Era pequena o suficiente para não entender por que a mãe ficou semanas sem dormir direito, por que as coisas da casa começaram a sumir uma a uma, por que o apartamento grande virou um apartamento pequeno, por que a escola privada virou escola pública. Pequena o suficiente para não entender,
mas grande o suficiente para perceber que a mãe estava carregando algo que machucava. Ela me perguntou uma vez se eu estava triste, disse Isabela, e pela primeira vez a voz saiu um fio mais fina do que o resto. Eu disse que não, que estava apenas cansada. Ela olhou para mim daquele jeito que as crianças olham quando sabem que você está mentindo, mas decidem não insistir por gentileza. E aquilo doeu mais do que qualquer coisa que aquelas pessoas fizeram. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou, com uma calma que não era distância, era respeito. E o nome da empresa? Como você chegou até ele? Isabela abriu levemente as mãos sobre a mesa, como quem mostra que não está escondendo nada. Antes de ser retirada do escritório naquele dia, ela havia fotografado um único documento, não por estratégia, por instinto. O tipo de instinto que nasce em pessoas que aprenderam que a verdade desaparece com facilidade quando incomoda as pessoas poderosas. Era um rascunho, não um documento oficial. 2 páginas com anotações à mão que continham a estrutura societária que ela havia mapeado, incluindo o nome da empresa beneficiária que aparecia no centro de tudo. Ela havia guardado aquelas fotografias. Havia carregado aquele peso por anos, sem saber o que fazer com ele, sem ter para quem levar, sem ter força suficiente para travar uma batalha que sabia que perderia sozinha. Havia construído uma vida nova do zero, aceitado trabalhos que estavam abaixo da sua qualificação, chegado àquele restaurante por indicação de uma conhecida, e havia aprendido a existir num silêncio que não era paz, era sobrevivência. Até aquela noite. Até aquelas 23 páginas abertas sobre a mesa. Até reconhecer, num relance de segundo, a arquitetura de um contrato que ela havia visto antes, com o mesmo formato, a mesma estrutura de cláusulas, a mesma lógica de ocultação que havia destruído a vida dela anos atrás. Eu não sei se o senhor está envolvido nisso ou se é uma vítima, disse Isabela, olhando diretamente para Eduardo. Mas sei que esse contrato foi montado para transferir o controle da sua empresa para pessoas que o senhor provavelmente nem sabe que existem. E sei que quando isso acontecer, vai ser tarde demais para desfazer. Marcos Del Vecchio havia ficado parado durante toda aquela fala, de pé, a alguns passos da mesa, com o copo de vinho ainda na mão que ele havia esquecido de pousar. O rosto dele havia passado por transformações sutis que qualquer pessoa menos atenta teria perdido. Havia começado com irritação controlada. Depois veio algo parecido com cálculo. Depois, por um brevíssimo instante, algo que se pareceu perigosamente com um reconhecimento. Quando ele falou, a voz havia mudado de registro de novo. Não era mais o sócio confiante do jantar. Era outra coisa, mais fria, mais plana. Eduardo, essa mulher está inventando uma história para parecer relevante. Isso acontece. Pessoas que tiveram problemas profissionais no passado, às vezes encontram formas criativas de se inserir em situações que não têm nada a ver com elas. Eu conheço o contrato. Eu supervisionei cada linha. Não existe nenhuma empresa oculta. Não existe nenhuma transferência de controle. E eu não vou ficar aqui sendo acusado por alguém que serve água nesse restaurante. O silêncio que veio depois foi de um tipo específico. O tipo que acontece quando uma frase é dita e as palavras pousam no ar com um peso que ninguém planejou. Silvio, que havia se aproximado discretamente da mesa, ao perceber que a situação havia mudado de natureza, prendeu a respiração. Renata, do outro lado do salão, fechou os olhos por um segundo. Isabela não reagiu da forma que Marcos esperava. Não ficou vermelha. Não rebateu. Não se levantou. Apenas o olhou com aquela mesma calma sólida que havia sustentado desde o início. E disse uma única coisa. O nome da empresa é Carterra Gestão e Participações. Marcos não piscou. Mas a mão que segurava o copo de vinho apertou imperceptivelmente. Apenas 1 milímetro. Apenas por meio segundo. Mas foi o suficiente. Eduardo viu. Eduardo viu porque estava olhando exatamente para aquela mão. Porque havia aprendido, ao longo de décadas, lendo salas, lendo pessoas, lendo o que existe entre as palavras, que a verdade raramente aparece no rosto de quem mente com habilidade. Aparece nas mãos, nos ombros, na linha da mandíbula, em lugares que o controle consciente esquece de monitorar. E naquele meio segundo, Marcos Del Vecchio entregou tudo. Eduardo se levantou devagar, pegou o contrato de cima da mesa.
Fechou as 23 páginas com um gesto tranquilo, como quem fecha um livro que decidiu não terminar. Depois olhou para Marcos com uma expressão que não era raiva, não era traição, não era nenhuma das emoções que uma pessoa comum esperaria ver naquele momento. Era luto. O luto silencioso e devastador de quem acaba de entender que perdeu algo que pensava ser sólido e descobre que nunca foi real. Eu vou precisar que você me explique muita coisa, disse Eduardo. Mas não aqui, e não hoje à noite. Marcos abriu a boca, fechou. O charme havia ido embora de vez. Eduardo se virou para Isabela, que havia se levantado da cadeira com a mesma compostura com que havia sentado. Ele ficou olhando para ela por um momento, como quem tenta calcular o peso do que aquela mulher havia feito, o que havia custado, o que havia arriscado. Eu preciso daquelas fotografias, disse ele. Se você ainda as tiver. Isabela o olhou por um longo segundo. E então respondeu com algo que Eduardo não esperava. Eu nunca joguei fora. Naquela mesma noite, depois que os últimos clientes foram embora e o restaurante Soleil fechou suas portas envidraçadas para a cidade lá embaixo, Renata encontrou Isabela recolhendo os últimos utensílios do salão. O silêncio entre elas tinha uma textura diferente do silêncio de sempre. Você sabe o que vai acontecer agora, disse Renata. Não era uma pergunta. Isabela dobrou o pano de mesa com cuidado e não respondeu de imediato. Ficou olhando para aquele pedaço de tecido branco nas mãos, como se precisasse de um momento para organizar algo que estava desmontando e se remontando dentro dela ao mesmo tempo. Eu sei, disse ela por fim. Você não tem medo? Isabela levantou os olhos. E havia neles uma coisa que Renata nunca havia visto em nenhuma pessoa com quem trabalhou. Uma combinação que parecia impossível, mas existia ali, nítida e real. Havia medo e havia paz. Tenho, disse Isabela, mas já tive mais medo de passar o resto da vida me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse dito alguma coisa. Ela pegou o casaco, apagou as luzes da sessão que era sua responsabilidade e saiu pela porta dos fundos com passos lentos e seguros. Do lado de fora, a cidade continuava. As luzes piscavam lá embaixo como um mapa de ambições que não sabia que acabava de mudar. E em algum lugar naquela cidade, Eduardo Carvalho estava sentado no escritório vazio do seu grupo, com um contrato fechado sobre a mesa e o nome de uma empresa fantasma ecoando na cabeça como uma campainha que ninguém mais conseguiria desligar. Eduardo Carvalho não dormiu naquela noite. Ficou no escritório do grupo até as primeiras luzes da madrugada tomarem o horizonte pela janela panorâmica. Sobre a mesa, o contrato fechado. Na cabeça, o nome que Isabela havia dito com aquela calma impossível. Carterra Gestão e Participações. 3 palavras que ele conhecia. 3 palavras que não deveriam estar ali, naquele contexto, naquela noite, conectadas a Marcos, conectadas ao futuro do seu grupo, conectadas a tudo que ele havia construído. Silvio havia ficado também, não por ordem, por instinto. Era o tipo de lealdade que não precisa ser pedida porque já existe antes do pedido. Ficou numa mesa lateral, discreto como sempre, disponível sem ser invasivo, enquanto Eduardo ficava em silêncio por longos períodos e então, de repente, pedia alguma coisa com uma objetividade que não deixava espaço para perguntas. Puxa tudo o que você encontrar sobre a Carterra Gestão e Participações. Registros, sócios, histórico de operações, qualquer coisa que apareça. Silvio começou a pesquisar. E o que encontrou nas primeiras horas foi exatamente o que Eduardo temia encontrar. Pouca coisa. Quase nada. Uma empresa registrada em papel, com sócios cujos nomes não apareciam em lugar algum de relevância, sem histórico público de operações, sem presença identificável no mercado. O tipo de estrutura que existe para não ser encontrada. O tipo de invisibilidade que custa muito dinheiro para ser mantida e que só é necessária quando o que está sendo escondido vale mais do que o custo de esconder. Eduardo ficou olhando para a tela por um longo tempo. Depois, pegou o telefone e mandou uma mensagem para o número que Isabela havia escrito num guardanapo antes de sair do restaurante. Apenas uma linha. Quando você puder, preciso ver essas fotografias. A resposta chegou antes do amanhecer. Dias depois, num horário em que a cidade ainda não havia acordado completamente, Isabela entrou pela porta lateral do edifício sede do Grupo Carvalho,
com um envelope pardo na mão e a expressão de quem dormiu pouco, mas pensou muito. Silvio a recebeu no saguão e a conduziu ao andar executivo sem dizer quase nada. O silêncio entre eles não era desconforto. Era respeito mútuo de duas pessoas que entendiam que o momento era sério demais para a conversa superficial. Eduardo estava de pé quando ela entrou. Não sentado atrás da mesa como um executivo recebendo uma visita. De pé, ao lado da janela, com o peso de uma noite sem sono visível, não na postura, que continuava ereta, mas nos olhos, que carregavam algo que a postura não conseguia esconder completamente. Isabela colocou o envelope sobre a mesa sem cerimônia. Eduardo abriu. Dentro havia 6 fotografias impressas em papel comum, com a qualidade levemente granulada de quem fotografou um documento com pressa, com a mão trêmula talvez, ou com o coração disparado. As imagens mostravam páginas manuscritas com anotações técnicas, setas, nomes e uma estrutura societária desenhada à mão que lembrava um mapa de raízes subterrâneas, complexa, deliberada, construída para crescer embaixo da terra onde ninguém vê. Eduardo estudou cada folha com uma atenção que ia além da leitura. Era o olhar de quem está tentando encaixar peças que existiam separadas por muito tempo. Depois parou numa página específica. Ficou nela por quase 2 minutos sem falar. "Você sabe o que isso significa?" perguntou sem erguer os olhos. "Sei", disse Isabela. "Significa que a Carterra não é uma empresa operacional. É um cofre. Ela existe para receber o controle acionário de grupos maiores através de cláusulas de contingência que só são acionadas quando o grupo-alvo está em situação de vulnerabilidade. Fusão, crise, transição, qualquer momento em que a atenção está voltada para fora, não para dentro." Eduardo ergueu os olhos. "E você sabia disso lá atrás, quando estava na estrutura holding?" "Eu sabia que a estrutura era irregular. Não sabia a dimensão completa. Fui retirada antes de terminar a análise." O silêncio que seguiu tinha textura. Eduardo voltou para as fotografias. Depois parou em outra página. Desta vez o que mudou não foi apenas a expressão, foi o corpo inteiro. Uma tensão sutil que começou nos ombros e desceu pela coluna como corrente elétrica. Havia um nome no canto inferior da última página, escrito à mão, diferente dos outros, como se fosse uma anotação posterior, acrescentada com pressa. Um nome que não era da Carterra. Não era de nenhuma das empresas listadas na estrutura societária. Era um nome pessoal. E Eduardo conhecia esse nome. Não era Marcos. Era alguém acima de Marcos. Silvio, que havia ficado discretamente à distância durante a conversa, percebeu a mudança em Eduardo antes de qualquer palavra ser dita. Havia trabalhado ao lado daquele homem por anos suficientes para ler o que o rosto dele não mostrava. E o que estava acontecendo agora, naquele escritório, era diferente de tudo o que havia presenciado antes. "Você precisa de água?" perguntou Silvio, dirigindo-se a Isabela, porque era a única coisa útil que conseguia oferecer naquele momento. Isabela acenou que não com a cabeça, os olhos em Eduardo. "Quem escreveu esse nome aqui?" Eduardo perguntou por fim, a voz tão controlada que parecia esforço consciente mantê-la assim. "O diretor do escritório. Na reunião em que me apresentou o rascunho para que eu formalizasse a análise. Ele não sabia que eu havia fotografado antes. E você nunca soube o que esse nome representava nessa estrutura?" "Não completamente. Sabia que era alguém de fora do escritório. Alguém com autoridade suficiente para fazer um diretor experiente ficar nervoso só de escrever o nome no papel." Isabela fez uma pausa. "Agora que estou aqui, acho que estou começando a entender." Eduardo fechou as fotografias lentamente, colocou de volta no envelope e ficou com as mãos abertas sobre ele por um instante, como quem está decidindo o que fazer com algo que pesa mais do que aparenta. Depois olhou para Isabela com uma expressão que ela não esperava. Não era gratidão, embora houvesse gratidão ali. Não era alívio, embora houvesse isso também. Era algo mais fundo. Era o olhar de quem acaba de entender que a pessoa diante dele pagou um preço que não deveria ter sido dela para pagar. "Quantos anos você ficou carregando isso?" perguntou ele. Isabela levou 1 segundo para responder. Tempo suficiente para esquecer como é não carregar. Naquela mesma manhã, do outro lado da cidade, Marcos Del Vecchio estava sentado numa sala que não era a dele, com uma expressão que nunca aparecia nas reuniões de conselho.
A sala pertencia a um escritório de advocacia que não tinha placa na porta, no 10º andar de um edifício que parecia propositalmente sem graça para não chamar atenção. O tipo de lugar que existe precisamente para não ser lembrado. Do outro lado da mesa, um homem mais velho o ouvia com a paciência de quem não tem pressa, porque nunca precisou ter. Cabelos grisalhos, terno escuro, mãos unidas sobre a mesa com a tranquilidade de quem passou décadas aprendendo que pânico é um luxo que pessoas ricas não podem se dar. Ela tinha as fotografias, disse Marcos. Não sei como. Não devia ter nada. O protocolo foi seguido. O homem mais velho não respondeu de imediato. Ficou olhando para Marcos com aquela expressão que não julgava nem consolava, apenas calculava. Eduardo viu as fotos? Ainda não sei. Mas ela foi ao prédio do grupo esta manhã. Outro silêncio. Desta vez mais longo. Isso muda o calendário, disse o homem mais velho por fim. Não muda o plano. Muda o calendário. Marcos abriu levemente as mãos sobre a mesa, um gesto involuntário de quem quer dizer que não está entendendo completamente o que está sendo pedido. O que você quer que eu faça? O homem mais velho levantou os olhos para ele pela primeira vez desde o início da conversa. E havia naquele olhar uma frieza que não era raiva nem ameaça. Era algo mais difícil de nomear. Era a frieza de quem está completamente confortável com consequências que outras pessoas considerariam inaceitáveis. Por enquanto, nada. Você não faz nada. Você atende às ligações de Eduardo, você responde com normalidade. Você age como um homem que não tem nada a esconder. Porque é exatamente o que um culpado não consegue fazer. E Eduardo sabe disso. Marcos assentiu devagar. Mas havia algo na linha da mandíbula dele que revelava o que as palavras não diziam. Havia medo ali. O tipo específico de medo de quem entende que as peças saíram do controle e que a jogada seguinte não é mais dele. De volta ao Grupo Carvalho, Isabela estava prestes a sair quando Eduardo a chamou uma última vez. Isabela. Ela se virou na porta. O que você fez lá atrás, na estrutura holding? Denunciar a irregularidade ao seu diretor. Sabendo o que aconteceu depois, você faria de novo? Era uma pergunta que parecia simples e não era. Era a pergunta de um homem tentando entender do que aquela mulher era feita. Tentando entender se o que havia acontecido na noite anterior era coragem ou impulsividade, ou algo mais complexo do que qualquer uma dessas palavras conseguia nomear. Isabela segurou a pergunta por um momento. Depois respondeu com uma honestidade que não tinha performance. Faria. Não porque foi fácil, porque era certo. E eu descobri que quando você abre mão do que é certo para se proteger, você se protege de tudo, inclusive de você mesma. E aí não sobra muita coisa para proteger. Eduardo ficou com aquela frase ecoando muito depois que a porta fechou. Silvio, que havia ouvido da mesa lateral, ficou em silêncio por um momento. Depois, sem que Eduardo tivesse pedido nada, abriu o notebook e começou a puxar tudo que existia sobre a estrutura holding, sobre seus ex-diretores, sobre os casos encerrados nos anos anteriores, sobre os nomes que apareciam e desapareciam em documentos que ninguém havia juntado ainda. A história de Isabela e a história do Grupo Carvalho acabavam de se tornar a mesma história. E o nome escrito à mão naquela última fotografia estava prestes a mudar tudo o que Eduardo pensava que sabia sobre as pessoas em quem havia confiado por toda uma vida. Era exatamente por isso que Eduardo o havia contratado anos atrás, quando a maioria dos executivos da sua idade buscava assistentes que impressionassem clientes e enchessem reuniões com energia visível. Eduardo queria o oposto. Queria alguém que ouvisse mais do que falava, que registrasse mais do que perguntava, e que entendesse que a função de quem apoia uma liderança real não é brilhar ao lado dela, é garantir que ela tenha o chão firme sob os pés para caminhar. Silvio havia levado isso a sério durante todos esses anos. Tão a sério que havia desenvolvido, quase sem perceber, uma habilidade específica que ia muito além das atribuições formais do seu cargo. Ele sabia encontrar o que não estava sendo mostrado. Naquela manhã, depois que Isabela saiu e Eduardo ficou em silêncio diante da janela com um envelope de fotografias na mão, Silvio começou a puxar os fios que ninguém havia pedido para ele puxar. Não por curiosidade, por lealdade. A lealdade específica de quem entende que proteger alguém às vezes significa fazer o que essa pessoa ainda não tem condições de fazer por si mesma. Começou pela estrutura holding.
Encontrou o registro da empresa, os diretores listados no período em que Isabela havia trabalhado lá, os casos de rescisão contratual do mesmo ano. Depois foi para os contratos públicos que a empresa havia operado. Depois para os sócios secundários, aqueles nomes que aparecem em documentação corporativa com percentuais mínimos, quase invisíveis, mas que existem por algum motivo que raramente é inocente. E foi num desses nomes secundários, enterrado na terceira camada de uma estrutura societária da estrutura holding, que Silvio encontrou o primeiro fio que conectava o passado de Isabela diretamente ao presente do Grupo Carvalho. O nome era Delvecchio, não Marcos, um familiar. Alguém do mesmo sobrenome que havia participado como sócio minoritário da estrutura holding, exatamente no período em que Isabela trabalhava lá. Alguém que havia saído da sociedade poucos meses depois do episódio que destruiu a carreira dela. Silvio ficou olhando para aquele nome por um longo tempo. Depois imprimiu tudo, organizou as páginas com a precisão que definia cada coisa que fazia e colocou o material sobre a mesa de Eduardo sem dizer uma palavra. Eduardo leu. E o luto que havia aparecido no restaurante na noite anterior voltou, desta vez com outro nome, mais fundo, mais antigo. A reunião entre Eduardo e Marcos aconteceu 2 dias depois, numa sala de reuniões do Grupo Carvalho, que Eduardo havia escolhido especificamente por não ter janelas para o corredor externo. Apenas os dois, sem advogados, sem assessores, sem a encenação que acompanha os confrontos que precisam de testemunhas. Marcos chegou com o mesmo terno impecável de sempre, o cabelo no lugar, a postura de quem havia praticado a normalidade no espelho antes de sair de casa. Eduardo reconheceu o esforço. Havia visto aquele esforço antes, em outros rostos, em outras situações, e sabia exatamente o que ele cobria. Ficaram sentados um de frente para o outro por um momento antes de qualquer palavra. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem bem o suficiente para saber que nenhuma das duas quer começar, porque quem começa assume o peso de nomear o que está ali. Eduardo começou. Não com acusação, não com documentos espalhados sobre a mesa para intimidar. Começou com uma pergunta simples, feita com a voz baixa de quem não precisa de volume para ser ouvido. Quanto tempo, Marcos? Marcos abriu a boca. Fechou. O charme não apareceu desta vez porque havia sido convocado tarde demais, e o músculo que o produzia estava exausto. Eduardo, eu preciso explicar algumas coisas que parecem piores do que são. Quanto tempo? Eduardo repetiu. A mesma voz, o mesmo volume, a mesma paciência absoluta que era, na verdade, a forma mais devastadora de pressão que ele conhecia. O silêncio de Marcos durou o suficiente para ser uma resposta. Eduardo abriu a pasta que estava à sua frente e deslizou sobre a mesa a folha que Silvio havia preparado. O nome da família Delvecchio na estrutura societária da estrutura holding, com datas, percentuais e o registro da saída coincidindo com a demissão de Isabela. Marcos olhou para o papel. E pela primeira vez em toda aquela situação, o que apareceu no rosto dele não foi cálculo, não foi charme, não foi a frieza que havia demonstrado no restaurante. Foi algo que Eduardo não esperava ver. Foi cansaço. O cansaço profundo e silencioso de quem carregou algo pesado por muito tempo e, finalmente, sem planejamento, sem permissão, sem querer, pousou o peso no chão. Não foi assim que começou, disse Marcos. A voz diferente, mais real, mais velha. Me diz como foi. O que Marcos contou nos 40 minutos seguintes não era a história de um vilão construindo um plano com precisão fria. Era a história muito mais comum, e por isso muito mais triste, de um homem que havia tomado uma decisão pequena num momento de pressão, havia aceitado uma facilidade que não deveria ter aceitado, e havia descoberto que certas portas, quando abertas por dentro, só fecham por fora. A carteira havia sido apresentada a Marcos como uma oportunidade. Uma estrutura de proteção patrimonial, disseram. Algo comum entre sócios de grupos do tamanho do Grupo Carvalho. O homem que havia apresentado a oportunidade era alguém que Marcos conhecia há décadas. Alguém em quem havia confiado antes de entender completamente o que aquela confiança custaria. Quando Marcos percebeu a dimensão real do que a carteira representava, ele já estava dentro. E dentro, descobriu que saída não era uma opção que a estrutura oferecia.
Você sabia que Isabela estava na estrutura holding quando tudo aconteceu? Perguntou Eduardo. Marcos fechou os olhos por um segundo. Não diretamente. Soube depois. Quando soube, já era tarde. Tarde para ela não era tarde para você fazer alguma coisa. Não era acusação. Era um fato. E os fatos, quando ditos com calma, pousam com mais peso do que qualquer grito. Marcos não respondeu. Não havia resposta que servisse. Eduardo juntou os papéis, fechou a pasta e ficou olhando para o homem à sua frente com uma expressão que havia passado por várias coisas naqueles 40 minutos. E havia chegado a um lugar que não era raiva, não era perdão. Era algo no intervalo entre os dois que não tinha nome fácil. Quem é o homem do escritório sem placa? Perguntou Eduardo. Marcos levantou os olhos. O homem que você foi ver depois do jantar, cabelos grisalhos, terno escuro, escritório no 10º andar de um prédio que não quer ser lembrado. A expressão de Marcos mudou. Não de surpresa, porque Marcos havia aprendido há muito tempo a controlar surpresa. Mudou de outra coisa. De uma apreensão específica que Eduardo havia visto antes, apenas em pessoas que compreendem que o perigo que enfrentam não é abstrato. Como você sabe disso? Eduardo não respondeu, porque a resposta era Silvio, e Silvio era o tipo de recurso que você não revela até precisar. O nome, disse Eduardo apenas. Marcos ficou em silêncio por um tempo que parecia maior do que era. Depois disse o nome. E Eduardo Carvalho, que havia ficado imóvel quando Isabela pronunciou o nome da Carterra no restaurante, que havia ficado imóvel quando encontrou o nome da família Del Vecchio na estrutura societária, desta vez não ficou imóvel. Se levantou. Caminhou até a janela. Ficou de costas para Marcos por quase 1 minuto, porque o nome que Marcos havia dito era o nome de um homem que Eduardo conhecia há 30 anos. Um homem que havia estado no início de tudo, que havia sentado à mesa quando o Grupo Carvalho era apenas uma ideia num papel, que havia assinado como testemunha num contrato que Eduardo considerava o primeiro documento real da sua história profissional. Era o nome de alguém que Eduardo havia considerado, durante décadas, um dos pilares da própria vida. Isabela soube do encontro entre Eduardo e Marcos pela mensagem que Silvio enviou naquela tarde. Curta, objetiva, sem detalhes que não eram necessários naquele momento. Apenas a confirmação de que a conversa havia acontecido e que Eduardo precisaria falar com ela em breve. Ela leu a mensagem no intervalo do turno, sentada na área de descanso dos funcionários do Soleil, com o uniforme ainda no corpo e o telefone na mão. Renata estava ao lado preparando o caderno de reservas para o serviço da noite. Foi ele? Perguntou Renata, sem erguer os olhos do caderno, porque conhecia Isabela bem o suficiente para saber que aquela expressão significava que algo havia se movido. Foi, disse Isabela. Renata ficou em silêncio por um momento. Depois fechou o caderno e olhou para a amiga com a franqueza direta das pessoas que não sabem ser de outro jeito. Como você está? Era uma pergunta pequena que continha uma pergunta muito maior. Como você está agora que aquilo que você guardou por anos começou a se mover? Agora que o silêncio que você construiu para sobreviver está sendo desfeito em tempo real? Agora que a vida que você reconstruiu com tanto custo está sendo sacudida pela mesma verdade que a destruiu uma vez? Isabela colocou o telefone no bolso. Olhou para as mãos por um segundo, como se a resposta estivesse ali de alguma forma. Estou com medo, disse ela, sem rodeio, sem diminuição. Mas é um medo diferente do de antes. Antes eu tinha medo e estava sozinha. Agora tenho medo e tem alguém do outro lado. Renata assentiu devagar. Beatriz sabe de alguma coisa? Não. E não vai saber até eu ter certeza de como isso vai terminar. E se não terminar bem? Isabela levantou os olhos para Renata. E havia neles aquela combinação que Renata havia visto uma semana antes, ao fechar o restaurante, e que não havia esquecido. Medo e paz no mesmo lugar. A coexistência impossível que só existe em pessoas que já desceram ao fundo de si mesmas e voltaram. Então, pelo menos vai terminar com a verdade em cima da mesa. E isso já é mais do que eu tive da última vez. Naquela noite, Eduardo ficou no escritório novamente. Mas desta vez, não com o contrato. Com uma caixa que havia mandado Silvio buscar num arquivo morto do grupo. Uma caixa de documentos de mais de 30 anos atrás,
do período em que o Grupo Carvalho estava nascendo, quando os contratos eram simples e as pessoas pareciam ser o que diziam ser. Ele abriu a caixa, começou a revirar os documentos com as mãos de alguém que está procurando algo que espera não encontrar. Encontrou. O nome estava lá, não em nenhuma cláusula suspeita, não em nenhuma estrutura irregular. Estava exatamente onde havia sido colocado com orgulho 3 décadas antes, na linha da testemunha de um dos primeiros contratos que Eduardo havia assinado na vida. E ao lado daquele nome, numa letra que Eduardo reconhecia porque havia visto em bilhetes, em cartões, em mensagens de anos e anos de convivência, estava uma anotação à margem, pequena, escrita com a caneta azul que aquela pessoa usava sempre. 3 palavras. Não as mesmas 3 palavras que Isabela havia sussurrado no restaurante. 3 palavras diferentes, mas que chegavam ao mesmo lugar. Eduardo fechou a caixa. Ficou em silêncio por um longo tempo. Depois pegou o telefone e fez uma ligação que havia evitado fazer desde aquela noite no Soleil. A ligação para o homem cujo nome havia sido dito naquela sala sem janelas, pelo sócio em quem havia confiado, sobre um passado que pensava estar enterrado. O telefone chamou 2 vezes. E então, a voz que Eduardo havia ouvido toda a vida, a voz de alguém que havia estado presente nos melhores e piores momentos de uma história inteira, atendeu do outro lado. Não havia mais como fingir que aquilo podia esperar. A ligação durou menos de 2 minutos. Não porque houvesse pouco a dizer, havia décadas a dizer. Havia 30 anos de história compartilhada, de jantares, de viagens, de conversas longas que Eduardo havia guardado com o cuidado de quem guarda coisas que acredita serem eternas. Havia gratidão acumulada, referências trocadas, momentos em que aquela voz havia sido o único ponto fixo num mundo que girava rápido demais. Havia tudo isso para dizer, mas Eduardo não disse nada disso. Disse apenas que precisavam se encontrar, que era urgente, que não era o tipo de assunto para telefone. E a voz do outro lado, depois de uma pausa que durou exatamente tempo suficiente para revelar que a ligação não era surpresa, respondeu que sim, que conhecia um lugar, que poderiam se encontrar na manhã seguinte. Eduardo desligou. Ficou com o telefone na mão por um momento, olhando para o aparelho como se esperasse que ele desfizesse o que havia acabado de acontecer. Depois o pousou sobre a mesa com um cuidado excessivo, o tipo de cuidado que as mãos desenvolvem quando a mente está ocupada demais para monitorá-las. Silvio havia ouvido apenas o lado de Eduardo da conversa. Não perguntou nada. Mas quando Eduardo disse o nome do lugar onde o encontro aconteceria, Silvio o anotou sem que precisasse ser pedido, e ambos entenderam, sem que nenhuma palavra fosse trocada sobre isso, que Silvio estaria nas proximidades naquela manhã. O lugar era um clube privado que existia há tanto tempo na cidade que havia se tornado parte da paisagem sem que a maioria das pessoas soubesse exatamente o que acontecia dentro dele. Discreto por tradição, frequentado por pessoas que haviam aprendido que os lugares que não chamam atenção são justamente os que mais importam. Eduardo havia estado ali poucas vezes, sempre como convidado, sempre acompanhando o homem que agora estava sentado à sua frente numa poltrona de couro escuro, com uma xícara de café intocada sobre a mesa lateral. Arnaldo Vasconcelos tinha mais de 70 anos e carregava essa idade com a naturalidade de quem nunca precisou lutar contra o tempo, porque sempre soube usá-lo a seu favor. Cabelos completamente brancos, postura de quem foi criado para ocupar espaços sem pedir licença. Mãos que descansavam sobre os joelhos com uma tranquilidade que Eduardo, naquela manhã, encontrava mais perturbadora do que qualquer nervosismo poderia ser. Ele havia sido o primeiro investidor externo do Grupo Carvalho. O homem que, quando Eduardo era jovem e o grupo era apenas uma aposta num mercado que ainda não sabia o que fazer com ele, havia chegado com capital, com rede e com aquela confiança serena que faz uma pessoa acreditar que talvez seus sonhos não sejam exagero. Eduardo havia construído sobre aquela confiança. Havia agradecido aquela confiança em discursos, em jantares, em conversas privadas que guardava como patrimônio pessoal. E agora estava sentado diante dela, tentando entender como algo que parecia tão sólido havia sido, desde o princípio, outra coisa completamente. "Você sabe por que estou aqui?", disse Eduardo. Não era pergunta. Arnaldo levantou os olhos.
Havia neles algo que Eduardo não esperava encontrar, e que, por isso, chegou com força redobrada. Não havia frieza. Não havia o cálculo que Eduardo havia imaginado durante toda a noite anterior. Havia cansaço. O mesmo cansaço que havia visto em Marcos 2 dias antes, mas mais velho, mais fundo, mais sedimentado. Eu sei, disse Arnaldo. Então me explica. Arnaldo ficou em silêncio por um momento. Depois se inclinou levemente para frente, colocou os cotovelos sobre os joelhos e começou a falar com a voz de quem finalmente pousou algo que carregou longe demais. A carterra havia nascido de uma situação que Arnaldo descreveu como uma pressão que ele mesmo não havia escolhido inteiramente. Uma dívida antiga, de um período anterior ao Grupo Carvalho, com pessoas que não aceitavam negociação e que haviam apresentado a estrutura da carterra não como uma opção, mas como a solução que ele iria adotar. O que havia começado como uma forma de liquidar uma obrigação havia se expandido, ao longo dos anos, porque estruturas construídas sobre coerção não param quando você quer que parem. Elas crescem porque precisam crescer para continuar escondendo o que já cresceu antes. O Grupo Carvalho havia entrado no plano não desde o início, mas num ponto em que a expansão da carterra precisava de um ativo de peso para se legitimar. Marcos havia sido a entrada, porque Marcos tinha a vulnerabilidade certa no momento certo, uma pressão financeira pessoal que o havia deixado com uma janela aberta, que Arnaldo, com tristeza que parecia genuína, havia usado. Você me usou, disse Eduardo, a voz ainda controlada, mas com uma rachadura fina que quem não o conhecesse não perceberia. Eu te protegi durante anos, disse Arnaldo. A carterra nunca foi acionada contra você. Enquanto eu tive controle sobre o calendário, mantive o grupo fora do alcance. E o contrato do jantar? Arnaldo fez uma pausa. O contrato do jantar foi Marcos agindo além do que eu havia autorizado. Ele estava com medo que a estrutura fosse exposta e decidiu acelerar o processo por conta própria. Eu não sabia da data daquele jantar, até que já havia acontecido. Eduardo ficou olhando para ele por um tempo longo. Havia uma parte daquilo que soava como verdade, e havia uma parte que soava como a versão da verdade que um homem inteligente constrói quando sabe que chegou a hora de ser encontrado. Eduardo havia ouvido versões suficientes de ambas para saber que a linha entre elas raramente é nítida. Tem uma mulher chamada Isabela Fontes, disse Eduardo. Algo atravessou o rosto de Arnaldo. Rápido, mas estava lá. O que aconteceu com ela na estrutura holding foi parte disso? Arnaldo baixou os olhos para as próprias mãos. E aquele gesto, aquele único gesto de não conseguir sustentar o olhar de Eduardo, disse mais do que qualquer resposta. A estrutura holding tinha sócios ligados à carterra, disse Arnaldo por fim. Quando ela encontrou o que encontrou, a decisão de como lidar com aquilo não foi minha. Mas eu soube, e não fiz nada. O silêncio que veio depois era de um tipo que Eduardo nunca havia experimentado naquela sala. Era o silêncio de uma perda que não é súbita, porque demorou 30 anos para acontecer, mas que dói como se tivesse acontecido agora, neste segundo, sem aviso. Ela perdeu tudo, disse Eduardo. Eu sei. Uma filha pequena, anos reconstruindo do zero, carregando um segredo que não era dela para carregar porque você soube e não fez nada. Arnaldo não respondeu. Havia chegado ao limite do que a linguagem consegue fazer quando o que foi feito não tem conserto em palavras. Eduardo se levantou. Não com violência. Com a solenidade de quem entende que certas conversas terminam não quando as perguntas acabam, mas quando as respostas que importavam já foram dadas. Eu vou precisar de tudo que você tem sobre a carterra, disse Eduardo. Documentos, estrutura, nomes, tudo. Não para te destruir, para desfazer o que pode ser desfeito. Arnaldo ergueu os olhos. E Isabela Fontes vai receber o que perdeu. Não como favor. Como obrigação, você vai garantir isso. Não era pedido. Era a única oferta que Eduardo estava colocando sobre aquela mesa, e ambos sabiam que era a última. Isabela estava dando o turno do almoço no Soleil, quando Silvio entrou pela porta principal e pediu para falar com ela. Renata viu da gerência, reconheceu o rosto do homem de um dia anterior quando havia chegado para buscar Isabela, e fez um sinal discreto liberando a funcionária por alguns minutos. Eles ficaram no corredor lateral, longe do movimento do salão.
Silvio foi direto. Havia aprendido com Eduardo que respeitar o tempo de uma pessoa significa não enrolar o que precisa ser dito. O Sr. Carvalho se encontrou com Arnaldo Vasconcelos esta manhã. A conversa confirmou o que as fotografias mostravam e foi além. O Sr. Vasconcelos reconheceu o que aconteceu com você na estrutura holding. E o Sr. Eduardo garantiu que você vai ser compensada pelo que perdeu. Isabela ficou parada. O corredor lateral do Soleil tinha uma janela pequena que dava para o recuo do edifício, e a luz que entrava por ali era de um tipo que não era bonita, era apenas honesta. A luz crua e direta de quem não tem compromisso com elegância. Compensada como? Perguntou ela. A voz neutra, porque havia aprendido a não deixar o coração chegar antes da informação. Isso vai ser conversado com você diretamente. Mas ele pediu que eu dissesse que não é caridade. Foram as palavras dele. Isabela ficou em silêncio por um momento. Depois fez uma pergunta que Silvio não esperava. Ele está bem? Silvio entendeu o que estava sendo perguntado. Não a saúde, não os negócios, o interior, o lugar onde as pessoas guardam o que as sustenta. Não, disse Silvio, com a honestidade direta de quem não vê utilidade em fingir. Mas está em pé. E para o Sr. Eduardo, estar em pé já foi o suficiente outras vezes. Isabela assentiu devagar. Havia uma coisa que ela precisava fazer antes de qualquer conversa sobre compensação, sobre documentos, sobre os passos seguintes que Silvio certamente já estava organizando na cabeça enquanto falava. Preciso buscar minha filha na escola hoje, disse ela. Preciso ficar com ela esta tarde. Silvio a olhou por um segundo. Depois assentiu como se aquilo fosse a resposta mais sensata que havia ouvido em dias. Eu aviso o Sr. Eduardo. Beatriz tinha a idade de quem ainda acredita que o mundo funciona de forma justa, porque ainda não teve provas suficientes do contrário. Saiu da escola com a mochila maior do que parecia suportar, e quando viu a mãe esperando no portão, fora do horário habitual, num dia que não era dia de busca antecipada, parou por um segundo antes de correr. As crianças percebem mais do que os adultos acreditam. Percebem quando a presença de alguém carrega um peso diferente, quando o abraço dura mais do que o normal, quando os olhos da pessoa que amam estão olhando para elas com uma intensidade que não é preocupação, é gratidão. O tipo de gratidão que só aparece quando alguém esteve perto de perder algo e se lembrou do que realmente importava. Beatriz deixou a mochila escorregar do ombro e abraçou a mãe sem perguntar nada. Isabela fechou os olhos. Ficou com os braços em volta daquela criança que havia crescido vendo a mãe reconstruir o mundo com as próprias mãos, que havia aprendido sem que ninguém ensinasse explicitamente que força não faz barulho, que havia feito uma pergunta anos atrás sobre tristeza e aceitado uma resposta incompleta, com uma gentileza que doía até hoje. Naquele momento, no portão daquela escola, com a tarde começando a esfriar e o movimento de outras crianças e outros pais ao redor, Isabela entendeu uma coisa que havia estado construindo dentro dela desde a noite do restaurante, sem que ela conseguisse nomear completamente. Ela não havia voltado para se vingar. Não havia sussurrado aquelas 3 palavras por raiva, ou por ressentimento, ou por qualquer versão do desejo de ver o que havia sido feito a ela, desfeito nas pessoas que o fizeram. Havia sussurrado porque era certo. Porque a mulher que ela havia se tornado do outro lado de tudo aquilo ainda acreditava que fazer o que é certo tem valor mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando custa demais, mesmo quando você é a única pessoa na sala disposta a pagar o preço. E talvez, pensou ela com os braços ainda em volta de Beatriz, talvez a maior redenção não fosse o que estava por vir nos dias seguintes, as conversas, os documentos, a compensação que Silvio havia mencionado. Talvez a maior redenção já houvesse acontecido anos atrás, num apartamento pequeno, quando ela havia olhado para uma criança que perguntava se a mãe estava triste e havia decidido, em silêncio, que não ia deixar que o que fizeram a ela fizesse a ela mesma. Vamos comer alguma coisa? Disse Isabela, se afastando levemente para ver o rosto da filha. Beatriz sorriu. Pode ser. E elas caminharam juntas pela calçada com a leveza de 2 pessoas que estão exatamente onde precisam estar, enquanto do outro lado da cidade, em salas de reuniões e escritórios e corredores onde decisões pesadas circulam como ar,
A história que Isabela havia começado a mover com 3 palavras sussurradas continuava seu caminho inevitável. O mundo ainda não sabia o que estava prestes a mudar. Mas estava prestes a saber. Arnaldo Vasconcelos cumpriu o que havia sido exigido. Não com pressa. Não com a generosidade de quem faz o bem por vontade. Com a lentidão pesada de um homem que passou décadas construindo paredes e agora se via obrigado a derrubá-las tijolo por tijolo, expondo tudo o que havia ficado do lado de dentro durante todo esse tempo. Levou alguns dias. E quando os documentos chegaram ao escritório do Grupo Carvalho, chegaram num volume que surpreendeu até Silvio, que havia aprendido a não se surpreender com nada. Eram contratos, registros societários, comunicações internas, estruturas em camadas que precisavam ser lidas na ordem certa para fazer sentido. Silvio passou 2 dias organizando o material antes de apresentá-lo a Eduardo, porque sabia que o impacto de uma informação depende não apenas do conteúdo, mas da forma como ela é recebida, e que Eduardo precisava receber aquilo com clareza suficiente para agir, não com volume suficiente para paralisar. Foi nessa organização que a peça que faltava finalmente apareceu. Aventura Capital, a empresa que Marcos havia apresentado como parceira ideal para a fusão, não era uma empresa independente, era uma subsidiária. Uma camada operacional criada especificamente para dar aparência legítima a movimentações que a Carterra não poderia fazer diretamente sem chamar atenção. Aventura Capital era o rosto visível. A Carterra era a estrutura invisível. E entre as duas, havia um sistema de transferência que, acionado pelo parágrafo de contingência do contrato que Eduardo quase havia assinado naquela noite no Soleil, teria movido o controle majoritário do Grupo Carvalho para dentro da Carterra em menos de 90 dias, sem que nenhum tribunal conseguisse desfazer a operação depois de concluída. Eduardo leu aquela parte 2 vezes. Não porque não havia entendido na primeira, porque precisava que a dimensão completa daquilo assentasse em algum lugar dentro dele antes de continuar. Tudo havia sido construído em torno daquele jantar. O convite aparentemente natural, o restaurante escolhido por Marcos, a data, o horário, a pressão sutil para que a assinatura acontecesse naquela noite sem ser levada para revisão posterior. Cada detalhe havia sido calculado. E se uma garçonete que servia água não houvesse reconhecido a arquitetura de um crime que havia destruído a própria vida anos antes, nenhum desses detalhes teria importado porque o contrato já estaria assinado. Eduardo fechou a pasta. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse para Silvio, com uma calma que era resolução, não distância: chama o jurídico, hoje. Quero o contrato das 23 páginas analisado linha por linha à luz desses documentos. E quero saber quais autoridades competentes precisam receber esse material. Silvio já estava pegando o telefone antes que a frase terminasse. O contrato que havia ficado intocado sobre a mesa do Soleil naquela noite estava prestes a se tornar a peça central de algo muito maior do que uma fusão cancelada. Isabela soube da extensão completa do que os documentos revelavam não por Eduardo diretamente, mas por Silvio, que havia desenvolvido o hábito de mantê-la informada com a mesma objetividade respeitosa que usava para tudo. Ele apareceu no Soleil numa manhã tranquila, antes do movimento do almoço, e contou o que havia sido encontrado com a precisão de quem entende que essa mulher merecia saber a verdade completa, não uma versão filtrada para poupar sensibilidades. Isabela ouviu tudo de pé, apoiada no balcão da área de descanso, com uma xícara de café esfriando na mão que ela havia esquecido de tomar. Quando Silvio terminou, ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois fez uma pergunta que ele não esperava. A estrutura que eles montaram, a Carterra, Aventura Capital, tudo isso. Quantos outros grupos podem ter sido alvo disso além do Grupo Carvalho? Silvio a olhou. Era exatamente a pergunta que ele próprio havia feito a Eduardo 2 dias antes. Estamos levantando isso agora, disse ele. Isabela assentiu. E havia no olhar dela algo que havia mudado desde a primeira noite, algo que Silvio percebeu, mas não nomeou na hora. Não era alívio, era propósito. Como se o que havia começado como um impulso de fazer o certo numa fração de segundo
estivesse se expandindo para algo que ela ainda estava aprendendo a dimensionar. Renata havia ouvido parte da conversa da gerência. Quando Silvio saiu, ela se aproximou de Isabela com a xícara de café que a amiga havia esquecido de tomar e trocou por uma quente, sem dizer nada. Isabela olhou para ela. Renata fez um gesto com a cabeça que significava tudo que não precisava ser dito em voz alta. O encontro entre Eduardo e Isabela aconteceu dias depois, num escritório diferente dos anteriores. Não a sala executiva principal. Não a sala de reuniões onde Eduardo havia confrontado Marcos. Um espaço menor, mais simples, com 2 poltronas e uma mesa redonda, que não tinha lado de quem manda e lado de quem obedece. Eduardo havia escolhido aquele espaço com intenção, e Isabela, quando entrou, percebeu essa intenção e ficou quietamente grata por ela. Eduardo foi direto. Havia aprendido que Isabela não precisava de introduções longas, que ela era o tipo de pessoa que respeita quem respeita o tempo dela. Os documentos que Arnaldo entregou confirmaram tudo o que você sabia e foram além. A Ventura Capital era uma extensão operacional da Carterra. O contrato daquela noite, se assinado, teria transferido o controle do grupo em menos de 3 meses por meios que nenhum recurso legal desfaria a tempo. Ele fez uma pausa. Você salvou o que eu construí em 30 anos com 3 palavras numa fração de segundo. Isabela abriu a boca para dizer alguma coisa. Eduardo continuou antes que ela pudesse. Eu sei que você não fez por mim. Você não me conhecia. Você fez porque era certo. E eu respeito isso mais do que qualquer coisa que você poderia ter feito por qualquer outro motivo. Outra pausa. Mas o fato de você ter feito pelo motivo certo não muda o que é devido a você pelo que foi feito errado. E o que foi feito com você na estrutura holding foi parte de uma estrutura que eu agora tenho como provar. Isso muda a sua situação. Isabela olhou para ele com aquela calma que havia desconcertado todas as pessoas naquela história desde a primeira noite. O que o senhor está propondo? Eduardo colocou sobre a mesa um documento. Não um contrato de 23 páginas. 2 páginas simples, com linguagem direta, que Isabela leu devagar, 2 vezes, com a atenção de alguém que foi queimado por documentos antes e aprendeu que cada linha importa. O que estava escrito ali era uma combinação de reintegração formal com remuneração retroativa pelo período em que sua carreira havia sido destruída por forças que agora havia como documentar, mais uma posição de consultoria de conformidade dentro do Grupo Carvalho com autonomia real, não autonomia de papel. E uma cláusula que Eduardo havia escrito ele mesmo, fora do padrão jurídico usual, que dizia em linguagem simples que Isabela Fontes nunca seria pressionada a silenciar sobre nada dentro daquele grupo, que denúncias de irregularidade seriam sempre tratadas como serviço e nunca como ameaça. Isabela terminou de ler. Ficou olhando para o documento por um momento. Isso não desfaz o que aconteceu, disse ela. Não era reclamação. Era apenas a verdade sendo dita por alguém que não sabia ser de outro jeito. Não desfaz, disse Eduardo. Nada desfaz, mas é o que pode ser feito agora com o que existe agora. E eu precisava que fosse suficientemente real para você decidir com clareza, não com gratidão. Aquela distinção, a diferença entre decidir com clareza e decidir com gratidão, ficou suspensa no ar entre eles por um segundo. Era o tipo de frase que revela o caráter de quem a diz. E Isabela, que havia desenvolvido ao longo de anos uma sensibilidade aguçada para a diferença entre pessoas que fazem o bem para se sentir bem e pessoas que fazem o bem porque entendem o que é certo, reconheceu o que havia naquelas palavras. Ela assinou, não com a caneta dourada que havia ficado intocada sobre aquela mesa no Soleil, com uma caneta simples que estava sobre a mesa redonda daquele escritório pequeno e sem hierarquia. E havia algo nessa diferença que Eduardo notou em silêncio, e que disse mais sobre como aquela história havia virado do que qualquer discurso poderia dizer. Naquela mesma semana, as autoridades competentes receberam o pacote de documentos que o jurídico do Grupo Carvalho havia organizado com base no material entregue por Arnaldo. A Carterra Gestão e Participações entrou formalmente no radar de uma investigação que levaria tempo, que teria reviravoltas que ninguém ainda conseguia prever e que envolveria nomes além dos que haviam aparecido naquela história até ali.
Arnaldo Vasconcelos cooperou. Não de forma heróica, de forma pragmática, como alguém que entende que a cooperação é a única moeda que ainda tem valor quando tudo mais já foi exposto. Mas cooperou. E dentro dessa cooperação havia informações que apontavam para outros grupos, outras fusões, outras Isabelas que em outros momentos e em outros escritórios haviam encontrado o que não deveriam encontrar e haviam pago preços que não deveriam ter sido cobrados. Marcos Del Vecchio afastou-se do Grupo Carvalho. Não foi uma saída dramática nem um encerramento escandaloso. Foi o tipo de saída que acontece quando duas pessoas entendem que não há caminho de volta para o que existia antes, mas que o que vem a seguir ainda pode ter alguma dignidade se for conduzido sem destruição desnecessária. Eduardo havia aprendido a diferença entre justiça e vingança num momento suficientemente doloroso da vida para nunca mais confundir as duas. O contrato das 23 páginas foi preservado como evidência. Aquelas páginas que haviam estado abertas sobre a mesa no Soleil, com a caneta dourada ao lado esperando uma assinatura que nunca veio, tornaram-se parte do processo formal, não como símbolo, mas como prova. O tipo de prova que existe porque numa noite específica, num restaurante específico, uma mulher havia feito uma escolha que ninguém esperava dela e que ela mesma talvez não esperasse de si. Isabela trabalhou o último turno no Soleil, numa tarde que começou como todas as outras. Renata havia organizado o salão com o cuidado de sempre, as mesas no lugar certo, a iluminação calibrada para o horário, a música no volume que não compete com a conversa, mas preenche o silêncio. No final do serviço, quando os últimos clientes foram embora e as luzes do salão foram sendo apagadas uma a uma, Renata e Isabela ficaram no mesmo espaço de sempre, o espaço onde haviam trocado os silêncios que importavam durante todo aquele tempo. "Vai sentir falta?" perguntou Renata. Isabela olhou para o salão vazio, para as mesas cobertas com toalhas brancas, para as janelas altas que enquadravam as luzes da cidade lá fora, para o lugar onde havia estado naquela noite com uma garrafa de água na mão e uma decisão impossível na cabeça. "De algumas coisas", disse ela, e olhou para Renata de um jeito que deixava claro que uma das coisas de que sentiria falta estava parada bem na sua frente. Renata fez aquele gesto com a cabeça que significava tudo sem precisar de palavras. Depois disse, com a franqueza direta que era a linguagem dela: "Você sabia, né? Desde o início, que ia custar." "Sabia", disse Isabela. "E foi assim mesmo." Foi. O silêncio que veio depois não era triste. Era o silêncio de duas pessoas que haviam estado juntas num momento que importou, e que carregavam isso de formas diferentes, mas com o mesmo peso de quem sabe que aquele tipo de momento não acontece duas vezes numa vida. Isabela pegou o casaco, apagou a última luz da sessão que havia sido sua responsabilidade por todo aquele tempo e caminhou em direção à porta. Do lado de fora, a cidade esperava. Não a mesma cidade de quando ela havia entrado pela primeira vez naquela porta com um currículo abaixo da sua qualificação e a determinação silenciosa de quem recomeça sem fazer barulho. Era a mesma cidade geograficamente, as mesmas ruas, as mesmas luzes. Mas era outra coisa inteiramente quando vista pelos olhos de alguém que havia atravessado o que ela havia atravessado e chegado do outro lado ainda em pé, ainda inteira, ainda capaz de olhar para frente sem precisar fingir que o que ficou para trás não havia existido. A maior parte das histórias de redenção, pensou Isabela enquanto caminhava, são contadas do ponto de chegada para trás. Como se a redenção fosse o destino e tudo antes fosse apenas o caminho. Mas ela havia aprendido que não é assim. A redenção não está no destino. Está em cada passo dado na direção certa mesmo quando o destino ainda não está visível. Está na garçonete que serve água e reconhece um crime. Está na mãe que responde que está apenas cansada e decide na mesma frase que não vai deixar o cansaço ganhar. Está em 3 palavras sussurradas num restaurante de luxo por uma mulher que não tinha nada a ganhar e tudo a perder e disse assim mesmo. O passo seguinte estava esperando. E ela caminhou em direção a ele. Semanas depois de Isabela assinar o documento naquele escritório sem hierarquia, o Grupo Carvalho emitiu um comunicado interno informando a reestruturação do setor de conformidade corporativa. Sem drama público.
sem declarações aos veículos de imprensa que vivem de escândalos, com a sobriedade de uma organização que havia passado por algo sério e havia escolhido responder com seriedade, não com espetáculo. O nome de Isabela Fontes aparecia no comunicado como responsável pela nova área. Silvio havia impresso o comunicado e deixado sobre a mesa dela na manhã em que ela assumiu o espaço, sem dizer nada, apenas com um copo de café ao lado. Isabela leu, dobrou o papel com cuidado e colocou no bolso do paletó que havia comprado na semana anterior, o primeiro paletó que comprava em anos, num gesto que parecia pequeno para qualquer pessoa de fora e que para ela tinha o peso de uma declaração inteira. Ela caminhou pelo corredor do andar executivo com a postura de alguém que não precisa provar nada para ninguém porque já provou tudo para si mesma. As pessoas que passavam cumprimentavam com a cordialidade natural de um ambiente profissional. Nenhuma delas sabia completamente a história. Algumas sabiam partes. Nenhuma precisava saber tudo para reconhecer, naquela presença, que havia algo diferente no jeito como aquela mulher ocupava um espaço. Como se ela soubesse exatamente quanto custava. A investigação sobre a Carterra Gestão e Participações avançou com a lentidão própria dos processos que envolvem estruturas construídas por pessoas que conhecem bem os mecanismos que deveriam impedi-las, mas avançou. Os documentos entregues por Arnaldo, combinados com o material que o jurídico do grupo havia organizado e com informações que outras empresas, encorajadas pelo movimento inicial, começaram a fornecer, foram construindo um quadro que não tinha como ser ignorado. Arnaldo Vasconcelos afastou-se de todos os conselhos dos quais havia participado. Não foi uma saída voluntária no sentido pleno da palavra, mas foi conduzida sem que precisasse se tornar pública de forma humilhante. Havia acordado com Eduardo algo que nenhum dos dois havia chamado de acordo, apenas uma compreensão mútua de que certas saídas preservam mais do que a pessoa que sai. Preservam as pessoas que ficam e que não merecem ser arrastadas para o centro de algo que não construíram. Eduardo havia aprendido cedo e confirmado naquela experiência que destruir completamente uma pessoa raramente produz o resultado que parece prometer. O que importava não era o que acontecia com Arnaldo. Era o que acontecia com a estrutura que ele havia alimentado. Era desfazer o que podia ser desfeito. Era garantir que o próximo Isabela em algum outro escritório tivesse uma chance que essa Isabela não havia tido. Marcos Del Vecchio saiu do Grupo Carvalho com um acordo formalizado que incluía sua cooperação plena com as autoridades em troca de condições que seu advogado havia negociado com precisão. Havia pessoas acima de Marcos na estrutura da Carterra, pessoas que a investigação ainda estava alcançando, e o que Marcos sabia sobre essas pessoas valia mais para o processo do que qualquer punição imediata que seu caso pudesse produzir sozinho. Eduardo havia participado da definição desse acordo com uma clareza que surpreendeu o próprio jurídico. Não havia pedido severidade além do necessário. Havia pedido verdade. Havia pedido que tudo que Marcos sabia chegasse às mãos certas para que o trabalho real, o trabalho de desmontar o que havia sido construído, pudesse ser feito de forma completa. Era o tipo de decisão que separa quem entende justiça de quem apenas deseja satisfação. Beatriz soube de parte da história numa tarde em que ela e Isabela estavam na cozinha do apartamento, agora maior do que o anterior, com uma janela que dava para uma rua com árvores, detalhe que Isabela havia mencionado como condição quando foram procurar o lugar. Beatriz havia chegado da escola com a mochila pesada e a energia daquelas tardes em que tudo aconteceu ao mesmo tempo e precisa ser contado de uma vez. Quando terminou de contar, olhou para a mãe e percebeu que havia algo diferente naquele espaço. Não apenas o apartamento, algo no ar entre elas. "Você parece diferente", disse Beatriz, com aquela objetividade direta que as crianças usam, porque ainda não aprenderam que os adultos às vezes preferem não ser vistos tão claramente. Isabela sorriu. "Diferente como?" Beatriz pensou por um segundo, como quem procura a palavra certa num lugar onde as palavras ainda estão sendo organizadas. "Mais leve." Isabela ficou quieta por um momento. Depois puxou a filha para perto com um braço e ficou assim, com aquela criança que havia crescido vendo a mãe reconstruir o mundo, sem saber completamente o que isso havia custado.
mas sabendo com toda a certeza que as crianças carregam que a mãe havia chegado do outro lado de alguma coisa grande. Eu tenho uma história para te contar, disse Isabela. Uma parte por enquanto. O resto quando você for maior. Beatriz se endireitou com a atenção específica de quem foi informado de que vai receber algo real. E Isabela contou. Não tudo. Não a extensão completa dos documentos, das investigações, dos nomes. Contou a parte que importava para aquela tarde, para aquela cozinha, para aquela criança que havia perguntado sobre tristeza anos atrás e mereceu uma resposta melhor do que a que havia recebido. Contou sobre uma noite num restaurante, sobre um contrato aberto sobre uma mesa, sobre uma mulher que foi levar uma garrafa de água e reconheceu algo que ninguém mais havia percebido. Contou sobre a escolha de dizer 3 palavras, sabendo que podia custar tudo. Contou sobre o que acontece quando você faz o que é certo não porque é seguro, mas porque é a única coisa que você consegue olhar nos olhos quando fica sozinha consigo mesma. Beatriz ouviu tudo com aquela atenção absorta, que é a forma mais pura de presença que existe. Quando Isabela terminou, ficou em silêncio por um momento. Depois disse uma coisa que Isabela levaria pelo resto da vida. Então foi você. Isabela franziu levemente a testa. Como assim? A mulher da história. Era você. Isabela respirou fundo. Era eu. Beatriz ficou processando aquilo por mais um segundo. Depois perguntou com a simplicidade direta de quem ainda não aprendeu a complicar o que é simples. Você tinha medo? Tinha. Mas fez assim mesmo. Fiz. Beatriz assentiu devagar, como quem registra uma informação importante num lugar que não vai esquecer. E então voltou para a mochila com a naturalidade das pessoas jovens que absorvem as coisas grandes e seguem em frente como se o peso não existisse, quando na verdade ele existe e vai ficar ali, sendo carregado de outra forma, para o resto da vida. Eduardo Carvalho chegou ao grupo naquela manhã mais cedo do que o habitual, o que para ele significava antes mesmo de Silvio, que chegava cedo o suficiente para que a maioria das pessoas nunca soubesse que havia um horário ainda mais cedo do que o dele. Passou pelo corredor do novo setor de conformidade. A porta estava aberta. Isabela estava na mesa com 2 monitores e uma pilha de documentos organizados, com o tipo de precisão que revela que a pessoa não está aprendendo como trabalhar naquele espaço. Está lembrando. Eduardo parou na porta por um segundo. Isabela ergueu os olhos. Não houve discurso. Não houve a solenidade desnecessária que às vezes acompanha momentos que já têm peso suficiente por si mesmos. Eduardo apenas assentiu com a cabeça, o tipo de gesto que entre pessoas que se respeitam de verdade comunica exatamente o que precisa ser comunicado, sem precisar de nenhuma palavra. Isabela assentiu de volta. E Eduardo continuou pelo corredor. Silvio, que havia presenciado a cena do final do corredor, ficou alguns segundos parado antes de retomar o caminho para a própria mesa. Havia trabalhado ao lado de Eduardo por anos suficientes para ter visto aquele homem em momentos de conquista, de perda, de pressão e de decisão. Mas havia algo naquele gesto simples, naquele assentir de 2 segundos entre o homem que havia construído um grupo inteiro e a mulher que havia salvado esse grupo com 3 palavras, que Silvio entendeu que nunca esqueceria. Era o jeito que as coisas certas parecem quando finalmente chegam, sem fanfarra, sem exagero, com a solidez discreta de algo que foi conquistado pelo caminho mais difícil e por isso tem uma qualidade que nenhum atalho poderia ter produzido. Numa tarde que chegou com aquela luz dourada que algumas tardes têm sem avisar, Isabela saiu do grupo Carvalho e caminhou pela rua com o mesmo par de sapatos que havia usado no primeiro dia no Soleil, anos antes, quando havia entrado pela porta de um restaurante de luxo com um currículo que escondia o que ela havia sido para não assustar o que ela precisava ser naquele momento. Havia uma distância enorme entre aquela mulher e esta, e ao mesmo tempo, nenhuma distância. Porque o que havia feito aquela mulher capaz de sobreviver ao que sobreviveu, reconstruir o que reconstruiu, e finalmente fazer o que havia feito naquela noite no restaurante, não havia nascido da derrota nem da reconstrução. Havia estado ali desde antes de tudo. Era o que ela era. As circunstâncias não criam o caráter de uma pessoa. Revelam o que já existia. Isabela pensou nisso enquanto caminhava. Pensou em todas as versões da própria vida que poderiam ter existido se uma única coisa tivesse sido diferente.
Se ela houvesse virado o rosto naquela noite, se houvesse colocado a garrafa de água na mesa e ido embora como deveria, se o medo houvesse sido mais alto, por apenas uma fração, do que a convicção. Mas não foi. E não foi não porque ela fosse excepcional no sentido que as histórias de superação costumam vender. A pessoa diferente de todos, a heroína destinada, o ser especial que o universo escolheu. Foi porque ela havia feito num segundo de escolha real o que qualquer pessoa é capaz de fazer e que a maioria não faz por razões que são compreensíveis e humanas e por isso mesmo tão trágicas. Ela havia escolhido o que era certo sobre o que era seguro. Essa era a história inteira. Não precisava de mais do que isso para ser verdadeira. Não precisava de mais do que isso para importar. A rua continuava. As pessoas passavam com as histórias próprias carregadas em silêncio, como todo mundo carrega, sem que ninguém ao redor saiba o peso ou o destino. Isabela caminhou entre elas com a leveza que Beatriz havia notado na cozinha. Aquela leveza específica de quem não está mais carregando o que não é dele, de quem devolveu o peso para o lugar certo, e descobriu que os próprios ombros, sem aquilo, são perfeitamente capazes de sustentar o que realmente precisa ser sustentado. 3 palavras. Esse havia sido o começo. Não o fim, o começo. Porque o que aquelas 3 palavras haviam posto em movimento era maior do que uma noite, maior do que um contrato, maior do que um grupo empresarial salvo, ou uma carreira restituída, ou uma investigação aberta. O que aquelas 3 palavras haviam posto em movimento era a prova, concreta e viva e irrefutável, de que uma pessoa comum, sem poder, sem proteção, sem nada além da clareza sobre o que é certo, pode mudar o curso de uma história que parecia já decidida. Pode sempre. Esse era o ponto, não a exceção, a regra. E Isabela Fontes, que havia começado aquela história servindo água numa noite que parecia como todas as outras, caminhou em direção ao que vinha a seguir com a consciência tranquila e inabalável de quem sabe, com todo o próprio corpo, que fez o que precisava ser feito. Não por recompensa, não por reconhecimento, porque era a única pessoa que ela sabia ser. E isso, no fim, havia sido suficiente para mudar tudo.